diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Pode se assentar, só até aqui. Glória a Deus. Eu faço mais uma oração, não estou invalidando a oração que foi feita, não, mas eu quero, diante da palavra do Senhor, aleluia, Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Estamos diante, ó Deus, da Tua noiva. Eu sei que o Senhor tem ciúmes da Tua noiva, a igreja do Senhor. Senhor amado, eis-me aqui como um servo, como instrumento, ó Deus, em Tuas mãos. Reconheço a minha pequenez, mas sei que o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Que o Senhor, ó Deus, possa falar nos corações desta noite. Não aquilo, ó Deus, que nós queremos falar, e muito menos aquilo que nós queremos ouvir. Aleluias, porque a palavra é do Senhor. Ó Senhor amado, tudo é para o Senhor, a honra, a glória e o louvor. Ó Deus de poder santo. Assim, Senhor, é o que eu lhe peço neste momento, e desde já te agradeço. Glórias a Deus. Aleluias. Quando eu começo a olhar para esse texto bíblico, eu começo a olhar em algumas etapas na vida desse homem. Ele já tinha um pouco mais de 40 anos, ou bem mais, conforme diz o livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 34. O seu irmão Esaú relata lá no versículo 34, que ele se casou pela primeira vez, e ele tinha 40 anos. E ele sendo irmão gêmeos de Esaú, então, nesta feita, certamente, ele já tinha bem mais de 40 anos. Glórias a Deus. Mas eu não quero me ater na autobiografia do personagem, e também nem na história, muito na história de uma família complicada, cujo pai tinha como, ou preferia, Esaú, que trabalhava no campo, e Jacó era o preferido de sua mãe. Glórias a Deus. Mas quando eu olho aqui para o capítulo 28, nós vemos que Isaac fala para Jacó sair de Berseba. Nós vemos no versículo 10, a partir do versículo 10, nós vamos ver ali acerca de Jacó, quando já estava na caminhada. E Isaac temia que Jacó tomasse mulher das filhas de Canaã. Então ele envia Jacó para a cidade de Padã-Arã, que era a cidade de seu tio Labão. Eu sei que todos conhecem a história, mas para eu chegar aqui no capítulo 32, eu quero fazer essa introdução breve, para nós entendermos aqui a revelação desta palavra, a qual Deus quer falar conosco nesta noite. Glórias a Deus. Então, a partir do versículo 10, capítulo 28, Jacó, ao chegar a um lugar, ele já estava cansado, e a Bíblia diz que ele pega uma das pedras que havia naquele lugar e a coloca
por travesseiro. É aí que eu te falo que em meio às dificuldades, Deus fala comigo e contigo. E ao dormir ali, Jacó tem um sonho, tipo uma visão, onde ele vê uma escada posta na terra cujo topo ligava ao céu. E no final daquela escada o Senhor estava. E anjos, a Bíblia diz, subia e descia. Então, o que eu aprendo? A primeira lição foi degraus por degraus, aleluia, para ele alcançar a bênção, a vitória do Senhor. Todos conhecem, quando nós falamos de Jacó, nós falamos do enganador, suplantador, aleluias. Porque o texto diz que ele mais a sua mãe enganaram a Esaú, trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Mas quando nós chegamos no capítulo 32, o texto que nós lemos, esses versículos que nós lemos, trata-se de uma grande mudança. Ele já havia passado algumas etapas. Quando ele chega nas terras de Labão, como de costume naquela época, o noivo, o rapaz, pagava um dote para o pai da moça. E Jacó, a Bíblia diz que ele conhece primeiro Raquel, aleluias. Mas, na verdade, vamos dizer assim, que falando-se aos nossos olhos, Jacó, ele viu Raquel, ele achou ela bonita, e a Bíblia diz, são casos raros na Bíblia, mas a Bíblia diz que ele amou Raquel. Então, ele trabalha por 7 anos. Penso que Labão olhou para Jacó, falou, Jacó está falido, Jacó não tem nada, aleluias. Nem tanto que no próprio capítulo 28, no final, ele faz um voto com o Senhor e diz para o Senhor, se o Senhor me abençoares e me prover de tudo aquilo que eu preciso, te darei o dízimo. Enfim, ele fez esse voto com o Senhor. Então Jacó, quando chega lá, Labão, imagino eu que, olhando para ele, fala assim, mas ele não tem nada. O dote, para pagar o dote. Então ele se propõe em trabalhar 7 anos por Raquel. E após os 7 anos, ele chega no seu tio Labão e tipo intimando Labão assim, chegou a hora, trabalhei os 7 anos. E a Bíblia diz que, então ele, à noite, o Labão reuniu os varões daquele lugar e fizeram a festa ali, fizeram o casamento. Porém, ele casa com Leia, que era a primogênita. E Jacó, ao acordar, ele fala então para Labão, mas por que me enganaste? E Labão responde para ele, como de costume, a primogênita precisa casar-se primeiro. E aí a Bíblia vai dizer que, cumprindo a semana daquela, que a festa de casamento naquela época costume dos judeus, era uma semana. E então ele deu Raquel e Jacó trabalhou mais 7 anos. E depois dessa feita, ao todo, ele ali ficou 20 anos nas terras do seu tio Labão. E ao voltar, aleluias, e sempre Deus falou com ele através de uma forma teofânica, anjos do Senhor falou com Jacó. Mas quando nós chegamos no texto que nós lemos aqui, nós vemos que Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus. E quando nós falamos deste lugar, Val de Jaboque, nós aprendemos que este lugar é um lugar de transformação, lugar de mudança, lugar de arrependimento. A identidade de Jacó, então, começou a mudar quando Jacó persistiu lutando com, a Bíblia diz que aquele varão era o próprio Deus. Então, houve esta mudança na vida de Jacó, quando ele
teve um encontro real com Deus. Eu não sei você, mas eu olhando para a minha pessoa, eu vejo que eu preciso mudar. Em quantas coisas nós precisamos mudar. Quando eu começo a pensar, um exemplo na águia. A águia é um animal bonito, tem as suas penas coloridas. Quando a águia abre as suas asas, ela olha para cima. Mas tem um porém, quando ela olha para baixo, aleluias, aí vê o mistério, ela olha para onde? Para os seus pés. Então, é tipo uma parábola, e quando ela olha para os outros animais, ela fala, vai chegar a minha hora, talvez. Uma parábola, uma comparação, aleluia. Mas quando ela olha para os seus pés, ela vê que ela precisa mudar. E esta passagem, Val de Jaboque, o lugar de transformação, aí você diz aí, mas é um culto de missões, mas nós podemos falar de missões desde o princípio da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, o próprio Deus fazendo missão, começando no Jardim do Éden, e isso se estende, aleluias, mas precisamente no Novo Testamento, como foi lido hoje, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, aleluias. É bem verdade que Jacó, então, ao encontrar com Deus, e o interessante que não foi Jacó que foi até ele, mas sim, ele ficou a sós. A Bíblia diz que, então, ele tendo atravessado o Val de Jaboque, atravessado do outro lado, levado as suas mulheres, os seus filhos para o outro lado, tudo que ele tinha, ele ficou a sós, e a Bíblia diz que lutou com ele o anjo. Aleluias. Oh, aí que eu começo a vos falar nesta noite, é necessário, começando de mim, eu ter um encontro real com Deus, eu ter um encontro verdadeiro com Deus. Quando eu começo a falar com Deus, aleluia, na intimidade, eu começo a olhar para dentro de mim, começo a fazer, então, uma retrospectiva do que eu era e o que eu sou hoje, aleluia, mas eu vejo que ainda eu preciso mudar muito, 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 eu preciso mudar. Então, não foi diferente na vida de Jacó. Então, como eu já disse no começo, quando nós começamos a olhar para este nome, Jacó, nós falamos assim, Jacó, ele enganou o seu pai, aleluia, ele enganou o seu irmão, mas na verdade as promessas de Deus, desde o ventre de sua mãe Rebeca, já era para Jacó, no entanto que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, aleluias, mas a Bíblia faz uma promessa no ventre e fala assim para Rebeca, no seu ventre nascerá duas nações e a maior servirá a menor, aleluias. Não precisava ele fazer nenhum trama, nem ele, nem a mãe dele, não, mas na verdade eles, juntamente com a mãe dele o chamou e falou, vamos fazer um guisado. Ela ouviu o pai pedindo, Isaac pedindo que Esaú fizesse um guisado. Então eles foram, enganaram o seu pai e compraram ou trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Aleluias. O que nós temos de precioso na nossa vida? Nós temos algo precioso na nossa vida, aleluias, que é através de Jesus Cristo, que é através do sacrifício na cruz do Calvário, nós fomos comprados, nós fomos justificados através de Cristo. Apóstolo Paulo, ele fala de 3 capítulos em Romanos, capítulo 13, capítulo 4 e 5, acerca da justificação pela fé. No capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Então, quando eu começo a olhar, eu vejo um termo tribunal perante nós que estávamos
condenados a morrer com o mundo. Então o Pai, Deus, enviou Jesus Cristo para se entregar na cruz do Calvário, para resgatar a minha e a tua alma. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. É por isso que eu e você temos motivo de sobra para adorar aquele que é o único, aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, aquele que está aqui nesta noite, aleluias, aquele que nos quer dar vitória, mas muitas das vezes nós precisamos passar o val de Jaboque e se encontrar verdadeiramente com Deus, para nós recebermos algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Oh, aleluias, oh, glórias a Deus, aleluias. Ainda que eu e você não somos merecedores, aleluias, mas Cristo, conforme diz o Evangelho segundo escreveu João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias, Ele amou de tal maneira, o grande amor de Deus para minha vida, para tua vida é inexplicável. Não tem como nós explicarmos o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Assim foi com os grandes homens de Deus, grandes líderes, profetas, aleluias, e grandes mulheres de Deus que passaram no estreito, que passaram muitas das vezes por provações, que passaram por tantas coisas, porque eles decidiram a seguir Jesus, decidiram em andar nos caminhos da obediência, nos caminhos de Deus, aleluias. E quando nós falamos do Evangelho de Cristo, ou quando nós falamos da pessoa de Cristo, melhor, aleluias, quando nós falamos aí fora, nós vemos que muitos vão nos dizer: eu conheço a história de Cristo, eu ouvi falar, eu conheço a história de Deus. Até aqueles que dizem assim: o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, era um Deus que punia as pessoas com falta de chuva ou com muita chuva, aleluias. Mas na grande verdade que muitos não conhecem o Deus da história, o Cristo da história, aleluias. Muitas das vezes é fácil para as pessoas falarem assim: eu conheço a história de Cristo, mas o Cristo da história, aleluia, aleluias, o Cristo da história, aquele que nos resgatou, como eu disse, das trevas para a tua maravilhosa luz, aleluias. É uma palavra de reflexão, encontro verdadeiro com Deus. Se eu for falar de um tema, eu posso falar assim: transformado para transformar, aleluias. Quando nós encontramos com Deus verdadeiramente, quando nós somos transformados por Deus verdadeiramente, aleluia, Deus nos dá a capacidade de falar em nome dEle e ver pessoa ser transformada. Nós temos a nossa voz, nós podemos falar, mas quem faz a transformação e quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, aleluias, é Ele que nos dá inspiração, é Ele que nos ensina, é Ele quem nos dá direção, aleluias. Então nós vemos a grande transformação, lugar de mudança, lugar de tirar a capa, aleluia, val de Jaboque, lugar de tirar a capa, de deixar para trás aquilo que ele fez até aquele momento e ter um encontro real com Deus, aleluias. E se nós formos olhar para a vida deste homem, nós vamos ver que através deste homem nasceram-se as 12 tribos de Israel, aleluia.
um povo seleto, ou escolhido por Deus, chamado por Deus, a qual Deus fez uma promessa da Canaã, a terra que mana leite e mel. E nós, servos do Senhor, aleluia, cristão, nós podemos falar que a Canaã celestial nos espera, e nós estamos caminhando de degraus em degraus, aleluia, para ir morar no céu juntamente com Deus. Oremante, orecamassou, aleluia. De repente você diz aí no teu coração, mas nesses dias de hoje, o porquê desta crise, o porquê nós estamos passando por esta crise, porque nós estamos na terra, nós não somos isentos, mas a grande verdade é que nós servimos a Cristo e nós andamos à contramão das coisas da terra. Mas nós passamos por algumas dificuldades. Por quê? Porque nós estamos sobre um governo terreno também. Quem manda nas nossas vidas é Cristo, mas nós estamos aqui na terra e precisamos obedecer às ordenanças do governo da terra. Aleluia. Mas você pode ter a certeza, ter a convicção, que quando você clama a Cristo, quando você ora, quando você pede a Ele, quando você apresenta a Ele uma causa, Ele é fiel para fazer e cumprir, conforme diz a palavra do Senhor. Ele é fiel para cumprir e fazer as coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos humanos. Aleluia. Oxalá que nós abríssemos muito mais e ampliasse as nossas visões espirituais para nós entendermos o processo de Deus para com as nossas vidas. Já foi falado aqui nesta noite, Deus tem vitória para mim, tem vitória para você. Não foi por um acaso que você veio nesta noite, o culto de missões, mas Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui para te fortalecer, para trazer uma alegria para o teu coração. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. E como nós seremos fortalecidos pelo Senhor? Buscando a presença dEle, adorando a Ele. Quando eu falo com o Senhor, eis-me aqui, reconheço a minha pequenez, o Senhor é grande, o controle está em tuas mãos, o Senhor é o Deus que manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra, manda em tudo, e nós estamos no controle de Deus. Pode ter esta certeza, esta convicção, aleluias. Assim como foi na vida de Jacó, ele teve um encontro com Deus e mudou, aleluias. Na minha não foi diferente, só mudou a minha vida quando eu tive um encontro com Deus. Se eu não tivesse um encontro com Deus, não estaria aqui hoje falando nada, eu não estaria hoje, aleluia, vivendo. Por quê? Porque a gente andava numa vida totalmente longe da presença, correndo de ouvir a palavra do Senhor, aonde tinha um culto, muitas das vezes ao ar livre, um culto em uma congregação, eu dizia, não vou passar por ali, vou passar longe, porque eu não quero ouvir, aqueles irmãos vão me chamar, eu não quero. Mas nós não entendemos muitas das vezes o processo, o plano da salvação para as nossas vidas, aleluias. E como eu já disse, não foi por um acaso que você veio aqui nesta noite, aleluias. Jesus te chama, Jesus está de braços abertos, Ele se entregou na cruz do Calvário, por mim, por você, por toda a humanidade. Aleluias. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver que
todos os males ocasionados pelo pecado, em pouco tempo caiu sobre Cristo. Isaías 53, o profeta messiânico, ele começa a dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subindo como renovo perante ele, ou perante Jesus, uma raiz que veio de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, aleluias, e pelas suas, versículo 4, pela sua pisadura, nós fomos sarados. Isaías, profeta messiânico, ele tem essa visão aí há muitos anos antes de Cristo, 700 anos, um pouco mais, e ele fala do tempo que ele não está falando que Jesus não tinha parecer na aparência como homem, mas ele está falando, vendo Jesus no caminho do Gólgota. A visão do profeta messiânico, ele está falando assim: Jesus estava mudado, Jesus estava sofrendo, Jesus estava indo para o Gólgota, para a cruz do Calvário, pela humanidade. Ele vê isto, um profeta que ele fala tanto do passado como do presente e profetiza acerca do futuro, o profeta messiânico. Jesus é lindo, aleluias. Jesus é poderoso, Jesus é grande, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus prepara e leva para morar no céu, aleluias. E isso nós precisamos falar com convicção, isso nós precisamos falar, aleluias, com audácia, porque, como foi dito aqui nesta noite, não foi Maria, não foi João, não foi Sebastião, não foi, aleluia, mas foi Jesus quem se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, aleluias. Ore manto, ore camandora manso, ore bassou, aleluias.